Então, pessoal, hoje nós vamos dar início já a nosso terceiro bimestre. As apostilas já estão disponíveis para vocês, né? Então, na unidade 21, nós vamos ver sobre fundamentos da eletrodinâmica. Bom dia. Nós vamos continuar em eletricidade, tá? Então, hoje nós vamos iniciar a parte de grandezas e componentes elétricos, tá? E a parte de circuitos fica para a próxima unidade. Então, hoje nós vamos ver o que é corrente elétrica. Então, aqui tinha um ponto de partida, eu passei como tarefinha para vocês, aula passada, responder essas questões. Espero que tenham pesquisado e me respondido. E aqui a gente tem os objetivos dessa unidade, que é definir corrente elétrica e seus efeitos sobre os materiais, que é o que a gente vai estar discutindo hoje, compreender as leis de Ohm e suas aplicações, que vão ficar para as próximas aulas, estabelecer relações entre potência elétrica e energia elétrica, diferenciar geradores e receptores, analisar gráficos de geradores e receptores. Então, hoje a gente vai ficar mais com o primeiro objetivo, tá? Então, nós vamos falar mais sobre energia, sobre corrente elétrica, desculpa. Então, a corrente elétrica é constituída por um movimento ordenado de cargas quando as extremidades de um condutor são submetidas a uma diferença de potencial. Então, para gerar energia elétrica, nós precisamos ter o movimento da corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica ela é uma carga em movimento, tá? Então, nós temos aqui a corrente elétrica se caracteriza somente quando elétrons possuem um movimento ordenado. Então, esses elétrons em movimento carregam essa corrente elétrica, tá? Produzindo a energia elétrica. Então, nós vamos continuar trabalhando com elétrons, números de elétrons. Vou resolver um exemplo com vocês, inclusive. Tá? Então, aqui a gente tem que o sentido convencional da energia elétrica é sempre contrária ao movimento dos elétrons, tá? Sempre contrária. Isso aqui é muito importante para vocês. Então, essa primeira etapa é mais conceitual, tá? E aqui a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, que corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pela quantidade de tempo, tá? Então, a variação de carga dividida pela variação de tempo. E ela é medida em ampere, que é representado pela letra A, tá? Então, essa é a fórmula que a gente vai usar. Então, a quantidade de carga vai ser calculada pela quantidade de elétrons. Então, nada mais é do que o número de elétrons vezes a carga de um deles, ok? E a carga de um deles nós já vimos na unidade passada, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Coulomb. Esse C aqui é de Coulomb. Então, a carga tem que estar em Coulomb e o tempo em segundos, tá? Então, aqui a gente tem um diagrama, ou seja, um gráfico, onde no eixo X a gente coloca o tempo e no eixo Y a corrente elétrica, tá? E a área vai ser igual à taxa de quantidade de carga. Se a gente calcular a área do diagrama, a gente tem a quantidade de carga, que é o que está aqui. Ou seja, a gente isola a quantidade de carga aqui.
I vezes ΔT. Mesma coisa que a área de um retângulo. I vezes ΔT. Ok? Então, aqui diz assim, essa propriedade, ou seja, essa propriedade de calcular pela área, é válida tanto para situações em que a corrente é constante, quanto para casos em que ela é variável, tá? Então, não muda. E aqui eu quero que vocês prestem atenção que a gente pode dizer que a nossa corrente elétrica é contínua e alternada. E a gente vai ter um gráfico aqui, quando ela é contínua é uma linha reta, e quando ela é alternada, ela forma curvas, tá? Então, baterias e pilhas, que são mais simples, a gente tem corrente elétrica contínua. E numa casa, por exemplo, é alternada, tá? Aqui a gente tem alguns efeitos da corrente elétrica. Efeitos fisiológicos, pode ser usado em tratamentos, né? Efeitos terapêuticos. A gente tem o choque elétrico, né? Para tentar reviver uma pessoa. E aqui a gente tem a intensidade e o salvamento desse desfibrilador, que é o do choque elétrico em paradas cardíacas, tá? Daí o efeito luminoso, que é a corrente elétrica que a gente é tão dependente hoje em dia, e o efeito magnético, que é através do ímã, né? A corrente elétrica. E aqui vem nossas atividades. Então, as fórmulas que a gente vai usar é essa de corrente elétrica ou de quantidade de carga, que vai ser corrente elétrica vezes ΔT, e a quantidade de cargas, que é número de elétrons vezes a carga de um elétron. Então, vamos aqui para número 2. Considere uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Então, deu a corrente, deu o I. Sabendo que a carga do elétron é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb, calcule a quantidade de carga elétrica que atravessa uma seção transversal em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então, se a gente isolar Q, vai ficar a corrente elétrica vezes ΔT. A corrente deu que é 2, o tempo é 5, 10 coulomb. Ok? Simples assim. E o número de elétrons, basta fazer a carga, que a gente achou na letra A, 10, dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. 10 dividido por 1,6 dá 6,25. 10 na menos 19 está embaixo, passa para cima positivo. Certo? Porque vai ficar aqui embaixo da divisão. Então, a princípio, é só isso que a gente vai ver, tá? Na aula de hoje eu não vou ir muito à frente. Então, aqui no nosso CA, nós temos um resumo, as fórmulas, falando sobre corrente contínua e corrente alternada. Então, a diferença entre elas é o sentido do movimento dos elétrons, que na corrente contínua é sempre no mesmo sentido dentro de um condutor, onde o gráfico vai ser em linha reta, e alternada é quando é hora num sentido, hora em outro, que tem a oscilação conforme o tempo, tá? Então, quando for uma coisa mais, como que eu posso dizer, menos simples, como usinas, o circuito de uma casa, vai ser alternada, uma rede alternada, tá?
Aqui a parte de resistores nós vamos deixar para a aula que vem e as leis de Ohm também. Então, vou passar as atividades para vocês estarem fazendo.